O E-Social Doméstico, ele é um sistema informatizado que ele foi previsto de acordo com a Lei Complementar 150 de 2015. Essa lei complementar regulou os direitos das empregadas domésticas e essa lei previu o Simples Doméstico, com a intenção de que houvesse uma simplificação e um recolhimento único de verbas trabalhistas, previdenciárias e tributárias relacionadas ao contrato de trabalho doméstico. Esse sistema começou a viger em outubro de 2015 e foi ele que deu a efetividade ao que estava previsto na lei. Com essa atualização, né, no valor do salário mínimo que foi anunciado pelo governo federal, vai ser necessário fazer uma atualização também no E-Social Doméstico? Sim, a atualização do E-Social Doméstico ela não é automática. O empregador ele deve acessar o sistema, fazer o reajuste que vale a partir de 1º de janeiro, como você já ressaltou, só que ele precisa manualmente fazer isso. Então, até o fim do mês de janeiro, existe essa obrigatoriedade de fazer essa atualização. Exatamente, normalmente até a data de fechamento da folha de pagamento. Então, quanto antes, inclusive, melhor para evitar transtornos da própria internet, por exemplo. Com essa notícia recente, né, que o presidente Jair Bolsonaro citou de um possível novo reajuste para R$ 1.045, o E-Social também vai precisar ser atualizado uma segunda vez para esse novo valor de R$ 1.045? Vai precisar sim, porque se ocorrer essa mudança que foi anunciada, que seria através de uma medida provisória, com relação à folha de fevereiro, também será necessário o empregador acessar o sistema e fazer a atualização novamente do reajuste. Agora, uma coisa interessante é que o E-Social Doméstico ele varia de estado para estado, né? Principalmente em relação ao salário dos empregados domésticos. O salário, na verdade, o piso salarial do empregado doméstico, ele pode variar. Você tem o piso federal, que é justamente esse que foi anunciado pelo presidente, mas você pode ter pisos estaduais específicos em relação ao empregado doméstico. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e os estados do Sul têm pisos diferenciados. Eles são estabelecidos por leis estaduais próprias e o empregador que residir nesses locais e for contratar um empregado doméstico, ele tem a obrigatoriedade de observar o piso local. Dentro do âmbito do direito, os empregados domésticos têm direitos e obrigações diferentes de outros trabalhadores, né? No caso, o que difere o E-Social Doméstico do E-Social válido para todas as empresas que veio logo em seguida? O E-Social Doméstico, além dele ter sido criado primeiramente, ele, na verdade, se refere à lei específica, como eu já citei. E essa lei tem direitos regulamentados específicos e alíquotas específicas aplicáveis aos empregados domésticos. O E-Social, aplicável às demais empresas, também tem um regulamento próprio, recolhimentos próprios e obrigações próprias a serem observadas pelos empregadores. E se a gente for falar sobre os direitos dos empregados domésticos, o que a lei diz em relação a esses profissionais? A lei dos domésticos, na verdade, é uma lei que ela consolidou alguns posicionamentos que anteriormente geravam algumas discussões, mas ela trouxe um pouco dessa segurança jurídica, no sentido de estender aos empregados domésticos a jornada legalmente prevista, os intervalos legalmente previstos, a possibilidade de adicional noturno, possibilidade de contratação por tempo de experiência, a tempo parcial, dentre outros direitos. Por exemplo, o FGTS, ele deixou de ser opcional para os empregados domésticos e passou a ser obrigatório. O seguro-desemprego também foi um direito regulamentado e uma diferença, por exemplo, é a relação da multa rescisória dos 40% do FGTS, que teve um regramento próprio, porém numa alíquota inferior. Só para a gente reafirmar para o pessoal de casa, como é que vai funcionar essa atualização? Tem um site específico que pode ser acessado? Como é que está funcionando isso? Existe um site específico do governo federal
em relação ao E-Social. Lá tem as explicações a respeito dos procedimentos, mas o que a gente normalmente explica é que o empregador ele acessa uma página mediante senha e dentro dessa página você tem a área do empregador e do empregado e você acessa a área do empregado e nela constam não só as informações do contrato de trabalho em si, como também devem constar as informações em relação ao salário. E é nessa área que você vai fazer o reajuste do salário mínimo. Bom, já que a gente detalhou para o pessoal de casa como é que está funcionando essa atualização, eu queria, Catarina, que você desse as suas considerações finais sobre esse tema que a gente abordou. A lei que rege o trabalho dos empregados domésticos é recente, 2015, mas no seu ponto de vista, trouxe um ganho para essa categoria? Sem dúvidas. A lei trouxe segurança jurídica, como eu já falei, estendeu muitos direitos aos empregados domésticos que antes eram opcionais e agora são obrigatórios, além da obrigatoriedade, obviamente, do registro na carteira de trabalho, que ela deve ser observada. Agora existe a possibilidade também de fiscalização desses empregadores domésticos. Isso pode ser feito pelo Ministério do Trabalho, mas sem dúvidas é uma lei que, diante de todo o histórico da relação doméstica, trouxe algumas seguranças, algumas certezas e muitas garantias, que é isso que estava faltando de certa forma.